Leitura do capítulo 7 da obra Práticas de Leitura e Escrita, de Hernani Terra. A leitura. O homem é um ser social e interage por meio da linguagem. Falar, ouvir, ler e escrever são habilidades que permitem a socialização por meio da língua. Como se depreende do título, este livro é dedicado às habilidades de leitura e escrita, que devem ser vistas como duas faces de uma mesma moeda. Afinal, escreve-se para ser lido, e só se lê algo que foi escrito previamente. Este capítulo é dedicado à leitura. Ressaltamos que falar de leitura implica falar em escrita, pois ler é perceber as estratégias que o produtor do texto usou para dizer o que diz. Ao final deste capítulo, você estará apto a construir sentido para os textos verbais, perceber sentidos implícitos, saber como se dá a relação autor-leitor. 7.1 Leitura. Conceito. Leitura é substantivo abstrato. Esse tipo de substantivo, ao contrário do concreto, não nomeia um ser, coisa, pessoa, lugar, etc., mas uma qualidade ou ação. O substantivo leitura nomeia o ato de ler, ou o resultado da ação de ler. A leitura que se fez de um livro, de uma notícia de jornal, de uma mensagem no WhatsApp, etc. Então, para conceituar leitura, inicialmente, deixamos claro o que entendemos por ler. Ler, em sentido amplo, significa construir sentido. Só podemos falar que alguém leu um texto se foi construído um sentido para o leitor. Isso significa que ler está além de decodificar, embora a decodificação seja pré-requisito para a leitura. Ler e leitura são atividades humanas e se inserem no mundo da cultura, particularmente do que se denomina cultura letrada. Isso tem uma implicação importante. Ler é algo que se aprende. Diríamos, sem medo de errar, que é um aprendizado contínuo que se estende por toda a vida. A leitura tem uma função retroalimentadora, pois quanto mais se lê, mais competente leitor nos tornamos. Ler é um processo interativo, isto é, na leitura, autor e leitor interagem. Diferentemente do que ocorre na interação face a face, em que os parceiros mobilizam as habilidades de falar e ouvir, na leitura, autor e leitor, em geral, não compartilham o mesmo espaço e tempo, ou seja, um texto escrito é produzido por alguém em uma determinada época e local, mas sua recepção ocorrerá em um tempo posterior ao da produção e quase sempre em local distinto daquele em que foi produzido. Ao ler hoje o Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, tomamos contato com um texto que foi produzido na Espanha no século XVII. No texto escrito, ao contrário do texto falado, o contexto de produção e de recepção não coincidem. Se na leitura de texto escrito a interação autor-leitor, para usar uma expressão atual, não é online, como ela se dá? A resposta é: se dá por meio do texto escrito, que é o local em que autor e leitor interagem. Na conversação, a interação é também feita por meio de textos, o texto falado, mas como vimos, este apresenta características diferentes do texto escrito. O autor, ao produzir o texto, tem em mente um sentido que pretende transmitir ao leitor. Este, ao ler o texto, vai reconstruir o sentido a partir de seus conhecimentos prévios e das pistas que o autor deixou espalhadas na superfície do texto. O sentido, portanto, não está no texto, mas é uma reconstrução do leitor na interação. Por isso, leitores diferentes construirão sentidos diferentes para um mesmo texto. Se o sentido é uma construção do leitor, fica a pergunta: qualquer sentido que se atribua ao texto é válido? Evidentemente que não. O texto comporta vários sentidos, mas não qualquer sentido, pois é preciso que este seja autorizado pelo texto. A pluralidade de sentidos é maior em determinados gêneros do que outros. Um texto poético costuma ser mais aberto a vários sentidos do que um texto científico, por exemplo.
Mas, mesmo textos que se pretendem ser o mais objetivos possível, podem apresentar possibilidade de várias leituras. Vejam-se, por exemplo, as normas de direito. Como elas estabelecem direitos e deveres que devem ser aplicados a todos, teoricamente deveriam não admitir pluralidade de sentidos. Na prática, no entanto, é comum assistirmos a debates entre juristas que dão interpretações diferentes a uma mesma lei. Interpretações diferentes de um mesmo texto legal não são casos esporádicos. Por isso, os tribunais procuram uniformizar as interpretações por meio da jurisprudência. Podemos esquematizar o que dissemos sobre leitura com o esquema que segue. Esquema 7.1. Texto escrito. Autor, contexto de produção, se relaciona com o leitor em seu contexto de recepção. As setas que ligam o autor ao texto escrito e ao contexto de produção, assim como o texto escrito ao leitor e o leitor ao contexto de recepção. Observe que representamos por uma linha pontilhada a relação autor-leitor. Fizemos isso para ressaltar que a interação não é direta, mas mediada pelo texto. Como a recepção do texto escrito é diferida, isto é, ela ocorre em um momento posterior, às vezes bastante posterior ao da produção, temos dois contextos: o contexto de produção e o contexto de recepção. É importante que você não confunda texto com suporte. O texto é a unidade de sentido que estabelece comunicação entre sujeitos e é veiculado por meio de um suporte, ou seja, de algo material que, como o nome diz, suporta o texto. No caso do texto escrito, pode ser uma folha de papel, uma tela de computador, um outdoor, um cartaz, um muro, o para-choque de um caminhão, um luminoso de neon, etc. A leitura tem uma história e um dos aspectos dessa história está relacionado às mudanças de suporte. Antigamente se gravavam os textos em placas de argila. Hoje lemos em telas de smartphones. Entre esses dois suportes, tivemos o papiro, o pergaminho, o papel. A mudança de suporte modifica nossas relações com os textos, fazendo inclusive surgirem novos gêneros. Mas isso é assunto para o próximo capítulo. 7.2. A construção do sentido. Como dissemos na sessão anterior, ler é construir sentido e este não está no texto, mas é construído na interação a partir de pistas espalhadas pela superfície do texto. Vamos agora aprofundar isso. Por superfície do texto, estamos nos referindo a seu plano da expressão, que nos textos verbais é a língua. Portanto, para ler, ativamos em primeiro lugar o nosso conhecimento linguístico. 7.2.1 Conhecimento linguístico. Conhecimento linguístico diz respeito ao conhecimento que temos da língua, vista como um código, isto é, um conjunto de sinais que permite a comunicação e a interação entre sujeitos. Evidentemente, só podemos ler e escrever em uma língua que conhecemos. Uma língua apresenta um conjunto de palavras, que denominamos léxico, e um conjunto de regras, que denominamos gramática. Portanto, o conhecimento linguístico pressupõe um domínio da gramática e do léxico da língua. O léxico é um conjunto aberto. Novas palavras surgem, como viralizar, cybercrime, tecnobrega, bafômetro e fumódromo. Outras vão desaparecendo, como vitrola, fonógrafo, telex, chofer. Nenhum falante tem o domínio completo do léxico da língua. Na verdade, conhecemos uma parte das palavras que formam o léxico, que vai constituir nosso vocabulário. As palavras que conhecemos e usamos, como pai, mãe, rua, celular, almoçar, dormir, bonito, cedo, pertencem ao vocabulário ativo da maioria das pessoas. Há palavras cujo significado conhecemos, no entanto não as usamos. Elas estão como em stand-by. Se aparecem em um texto, sabemos o que significam. Constituem nosso vocabulário passivo. Dado seu caráter individual, o vocabulário ativo e o passivo das pessoas variam em extensão. Pessoas sem acesso à escolarização costumam ter um vocabulário mais restrito
do que o de pessoas escolarizadas e que leem bastante. A leitura é uma forma muito eficaz para ampliar o vocabulário. Uma palavra que faz parte do vocabulário passivo de alguém pode pertencer ao vocabulário ativo de outra pessoa. Para muitas pessoas, tomografia é palavra de seu vocabulário passivo, mas para um médico costuma ser de seu vocabulário ativo. Um vocabulário amplo é um elemento facilitador da leitura. Por outro lado, a leitura é o melhor meio de ampliar o vocabulário. Aprendemos palavras para serem usadas na interação, seja no papel de produtores de texto ou de leitores. Na fala, em geral, nos valemos de nosso vocabulário ativo. Na escrita, o vocabulário passivo é ativado com frequência, seja quando escrevemos, seja quando lemos. No vocabulário ativo e no passivo, temos o jargão. Trata-se de palavras pertencentes a um código de um grupo sociocultural ou profissional, cujo sentido, na maioria das vezes, é incompreensível para as pessoas que não pertencem àquele grupo. Como exemplo de jargão profissional, podemos citar o vocabulário usado por médicos, advogados e pilotos de avião no exercício de sua profissão. São exemplos de jargão de grupo sociocultural, o vocabulário dos presidiários, de grupos de jovens, etc. O jargão de grupos socioculturais é normalmente designado por gíria. O não conhecimento por parte do leitor do jargão costuma ser um entrave à interação. Por isso, costumamos ter certa dificuldade na leitura de bulas de remédio e de contratos, por exemplo. Essa dificuldade, no entanto, não ocorre quando o leitor de bulas e de contratos são farmacêuticos ou médicos e advogados, respectivamente. No papel de produtores de texto, devemos usar o jargão apenas em textos destinados a leitores do grupo sociocultural ou profissional que dominam essa linguagem. Eventualmente, podemos e até devemos usar nos textos de circulação ampla expressões de algum jargão. Nesse caso, é preciso esclarecer ao leitor o que ela significa na própria linha do discurso ou em nota de rodapé. Ainda sobre o vocabulário, esclarecemos que o sentido de uma palavra decorre da situação comunicativa em que ela é empregada. Uma mesma palavra, em interações diferentes, assumirá sentidos diferentes. Na língua em uso, deparamos-nos constantemente com palavras polissêmicas. Dizemos que há polissemia quando uma mesma palavra apresenta vários sentidos. Historicamente, palavras vão adquirindo novos significados, sem que o significado original desapareça. Por exemplo, a palavra cabeça, que vimos no capítulo 2. O conhecimento gramatical deve ser entendido em sentido amplo e não como o conhecimento que se tem das regras da chamada gramática normativa, por exemplo, saber a colocação dos pronomes oblíquos átonos, a concordância de verbos impessoais, etc. Conhecimento gramatical diz respeito a um saber que nos permite reconhecer e produzir frases portadoras de sentido. Significa ordenar as palavras e as frases de modo que produzam sentido. O conhecimento da norma culta é um dos aspectos do conhecimento linguístico e deve ser ativado em textos em que o uso da variedade culta é recomendado. 7.2.2 Conhecimento textual. Quando tratamos sobre a noção de texto no capítulo 1, salientamos que a comunicação se efetiva por textos concretos e não por frases. O texto não é um amontoado de frases. Como vimos no capítulo anterior, há elementos da frase que retomam algo já dito ou que projetam algo que ainda se vai dizer, os chamados anafóricos e catafóricos. Por isso, a interpretação de algo que é dito pressupõe que sejamos capazes de estabelecer relações com outros elementos do texto. Há palavras cuja função é indicar relações lógicas entre segmentos textuais, as conjunções, por exemplo. Enfim, o conhecimento textual nos permite formar e reconhecer um todo de sentido como coerente e coeso. Na leitura, não mobilizamos apenas o conhecimento linguístico, mas também conhecimentos relativos à organização do texto. Ou seja, para ler e produzir textos, ativamos também a competência textual. Por competência textual, designamos a capacidade de identificar características do texto que vão além da frase, tais como mecanismos responsáveis por estabelecer relações entre segmentos do texto, coesão gramatical e lexical,
elementos que permitem recompor a cena enunciativa, o eu, o aqui, o agora, a relação entre enunciador e enunciatário. Lembre-se de que entre eles há um contrato, em que o primeiro visa não apenas comunicar, mas também persuadir o segundo, o que significa que o leitor deverá identificar a intencionalidade do autor. O gênero a que pertence o texto. Uma piada deve ser entendida como piada e não como um acontecimento real. As relações que o texto guarda com outros textos, intertextualidade. A heterogeneidade discursiva, isto é, o reconhecimento das várias vozes de que se compõe o texto. Esses temas foram abordados em capítulos anteriores. Queremos destacar agora que a competência textual implica também reconhecer sentidos que não estão explicitados na superfície do texto, mas que se encontram implícitos. Em outros termos, reconhecer algo que não está escrito, mas está dito no texto. Para compreender isso, é importante que retomemos um conceito já visto, os planos do texto. Como mostramos no capítulo 1, o texto apresenta dois planos interdependentes, a expressão e o conteúdo. A expressão corresponde ao nível superficial e o conteúdo ao nível profundo. Tem-se usado a figura de um iceberg como metáfora de texto. A parte visível corresponde à expressão e a parte submersa ao conteúdo. No iceberg, a parte visível é muito inferior à parte submersa. Na verdade, o que vemos é apenas a ponta do iceberg. Essa analogia é perfeita, pois o que vemos é uma pequena parte do texto, aquilo que aparece na superfície. A leitura implica um mergulho nas profundezas do texto, em descobrir sentidos não explicitados na superfície, mas que jazem nas profundezas do conteúdo. 7.2.3 Conhecimento enciclopédico. Na leitura, além do conhecimento linguístico e textual, ativamos o conhecimento que temos das coisas do mundo. Um texto é um recorte da realidade, produzido em um determinado tempo, em um determinado contexto, com uma determinada intenção. Um texto também se comunica com outros textos, faz referência a saberes presentes em outros textos, pois, como vimos, todo discurso é atravessado por outro. Todo dizer se apoia em um já dito. Quando dizemos que o texto se insere em um contexto, ressaltamos o fato de que ele mantém não apenas links internos, mas também links externos. Daí falarmos em dois tipos de contexto. O contexto interno, também chamado de cotexto, ou contexto intraverbal, e o contexto externo, chamado de contexto situacional, ou contexto extraverbal, ou simplesmente contexto. Expliquemos melhor. O cotexto diz respeito às relações que segmentos do texto mantêm entre si. O sentido de uma frase decorre da relação que ela mantém com outras frases do texto, sejam frases que a antecederam ou que a seguirão. Às vezes, na leitura de um texto, deparamos-nos com uma frase cujo sentido não conseguimos captar. Se prosseguirmos a leitura, provavelmente encontraremos uma frase que deixa claro o sentido daquilo que não tínhamos entendido. É o cotexto que nos permite resolver problemas de ambiguidade. Uma frase isolada pode soar ambígua. O cotexto pode desfazer a ambiguidade. Embora a leitura se processe linearmente, o tempo todo estamos fazendo relações com o que já foi dito e projeções sobre o que há de vir. O contexto propriamente dito diz respeito aos links que o texto estabelece com o mundo extra-texto, isto é, com a situação comunicativa, com o momento histórico, com os valores e as ideologias vigentes. Esse contexto desdobra-se em dois, o contexto de produção e o contexto de recepção. Na leitura, esses dois contextos geralmente não coincidem. Por essa razão, uma obra produzida no século XIX pode manifestar ideias e atitudes que hoje seriam consideradas absurdas ou preconceituosas. Quando lemos, é necessário, portanto, que tenhamos em mente o contexto de produção a fim de evitar uma leitura distorcida.
O conhecimento que temos das coisas do mundo é chamado de conhecimento enciclopédico. Diz respeito a saber que no Brasil houve escravidão, que o ouro é valioso, que nos Estados Unidos se fala inglês, que minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, são versos de Gonçalves Dias, que Gonçalves Dias é um poeta brasileiro, etc. O conhecimento enciclopédico varia muito de pessoa para pessoa. Com certeza, deve haver muita gente que não sabe que os versos Minha Terra tem Palmeiras, onde canta o sabiá, foram escritos por Gonçalves Dias. Você já deve ter ouvido a expressão enciclopédia ambulante, que é usada para designar pessoas que possuem um conhecimento amplo. O conhecimento enciclopédico é adquirido pela vivência, por isso adultos costumam ter um conhecimento enciclopédico mais amplo que crianças. Quando dissemos no início do capítulo que a leitura tem função retroalimentadora, estávamos chamando a atenção para o fato de que ela é uma das formas, mas não a única, de ampliar nosso conhecimento enciclopédico. A maior extensão desse tipo de conhecimento favorece que se compreenda uma gama de textos de espectros mais variados, além de propiciar uma leitura mais fluente, pois não temos de parar a leitura para ir buscar uma informação da qual não temos conhecimento. Vamos fazer uma experiência. Leia o texto a seguir. Audiodescrição. O texto ao qual o autor se refere é um cartoon, onde vemos o desenho de um saguão de aeroporto em que um homem uniformizado com paletó, gravata e chapéu, ao centro da imagem, segura uma placa em que está escrito Godot, sobrenome de uma pessoa que este senhor espera para conduzir a algum lugar, pois o seu chapéu o identifica como um motorista profissional. A fisionomia do homem é de cansaço pela espera excessiva. Pessoas passam com malas ao seu redor. O cartoon é atribuído ao site bizarro.com e a Dan Piraro, 2014. Maiores informações serão dadas por Hernani Terra, na sequência do texto. Trata-se de texto sincrético, com 2 segmentos. Um verbal, uma placa com apenas uma palavra escrita, Godot, e abaixo, em inglês, outro dia no Aeroporto Internacional Beckett. E um não verbal, em que, em primeiro plano, aparece um homem de chapéu segurando a placa e, em outro plano, pessoas com malas entrando e saindo. O texto é um cartoon, gênero cuja finalidade é produzir humor, uma anedota gráfica. Do ponto de vista da tipologia, é descritivo, pois faz um retrato de uma situação. Observe que não há temporalidade, não há transformações, mudanças de estado. É como se o cartunista tirasse uma fotografia instantânea e congelasse o tempo. Resumidamente, o cartoon mostra de maneira clara que a cena se passa em um aeroporto, em local em que passageiros que desembarcam deverão passar, e que o sujeito de chapéu, provavelmente um motorista profissional, espera alguém chamado Godot. Tanto o motorista quanto o Godot não conhecem um ao outro, razão pela qual o primeiro segura a placa com o nome do segundo. Sabemos isso porque a imagem ativou um frame, isto é, um modelo formado a partir de conhecimento pessoal existente na memória, construído a partir de um esquema de padrão prototípico, que nos possibilita a levantar hipóteses a respeito de estados de coisas. Os frames armazenados na memória exercem tarefas importantes para a construção do sentido dos textos, além de suprirem informações que ficam implícitas no discurso. O conhecimento do frame desembarque em aeroporto, que adquirimos por ter presenciado ou vivido situações desse tipo, permitiu que o cartunista não precisasse explicitar que a cena se passa em área de desembarque de um aeroporto. Do ponto de vista do leitor, o conhecimento do frame possibilitou fazer a correferência da imagem do cartoon com a situação a que faz referência. Os frames, além de serem vitais para a compreensão do sentido, exercem fator importante para garantir a coerência textual. Mesmo tendo ativado tudo isso, ainda é possível que você não tenha construído o sentido para o texto, e como se trata de um cartoon, não entendeu a piada.
Aliás, rigorosamente falando, quem não construiu o sentido sequer pode afirmar que leu o cartoon. Por que algumas pessoas não conseguem construir o sentido para esse texto e, consequentemente, entender a piada? Simplesmente porque não têm armazenado na memória um conhecimento essencial para a construção do sentido do cartoon. Por não ter esse conhecimento, não conseguem estabelecer um link entre o cartoon e aquilo a que faz referência. Para construir o sentido, o leitor tem necessariamente de possuir o conhecimento enciclopédico de que Godot é personagem da peça de teatro Esperando Godot, do dramaturgo irlandês Samuel Beckett, 1906-1989. Nessa peça, 2 mendigos esperam Godot, que nunca vem. De posse dessa informação, conseguimos dar sentido ao cartoon. O motorista espera por um indivíduo chamado Godot, que com certeza nunca virá. Sua espera será em vão. Veja que para construir o sentido desse texto, tivemos de mobilizar um conjunto de informações sem as quais o texto não faz sentido algum. 7.3 Implícitos. Nos textos verbais, o plano da expressão é linear. Uma palavra vem após outra. Uma frase vem depois de outra. Isso implica que a leitura que fazemos segue uma linha horizontal da esquerda para a direita, de cima para baixo. A expressão não é o texto, é apenas a manifestação concreta do sentido, que é abstrato. E como vimos, o sentido está no plano do conteúdo, que subjaz à expressão. Isso significa que a leitura não se faz apenas horizontalmente, mas também verticalmente. Lembre-se de que a expressão é o lugar em que estão as pistas que nos levarão ao conteúdo. Por outro lado, há sentidos não explicitados no plano da expressão, mas que estão presentes no plano do conteúdo, porque quem escreve economiza referências, não explicitando certas informações por pressupor que o leitor é capaz de inferi-las. A expressão é apenas a ponta do iceberg. Imagine a seguinte situação. Alguém se deparou com uma placa diante de uma casa na qual estava escrito "Aluga-se com o proprietário". O leitor, para construir o sentido da mensagem, não pode se restringir ao que está expresso, fazendo uma leitura literal. Se fizer isso, poderá entender que alguém aluga algo e que o proprietário está incluso nesse algo. Ao ler dessa forma, não conseguiu interagir, pois não foi capaz de compreender a mensagem e identificar a intenção do autor, que era fazer saber que estava alugando o imóvel em que a placa estava fixada e que, para isso, o interessado deveria entrar em contato com o proprietário. Em vez de escrever "aluga-se este imóvel", tratar com o proprietário do imóvel, quem redigiu a placa intencionalmente omitiu as expressões "este imóvel" e "do imóvel", porque estão implícitas no contexto. A primeira, no contexto situacional. Só pode ser o imóvel em que a placa estava fixada, pois se fosse outro imóvel, teria de ser explicitado. A segunda, no contexto intraverbal ou cotexto. A omissão de "do proprietário" funciona como elemento de coesão textual. Certa vez, vimos uma placa na entrada de um supermercado com os seguintes dizeres: "Estacionamento grátis a partir de R$50. Uma leitura que se atém apenas ao que está presente no plano da expressão, a ponta do iceberg, revelaria uma incoerência brutal. Se é grátis, como o preço é no mínimo R$50? Quem colocou a placa não explicitou uma informação por pressupô-la conhecida do leitor, ou seja, que o estacionamento é grátis para quem fizer compras acima de R$50 ou para compras abaixo de R$50 será cobrado o estacionamento. Note, ainda que entre as duas opções de placa, grátis a partir de R$50 e pago abaixo de R$50, preferiu-se a primeira porque a força persuasiva é maior. Estacionamento grátis é mais atrativo do que estacionamento pago. Em outros casos, não há omissão de palavras, mas quem escreve diz uma coisa para significar outra. É o que ocorre na ironia, por exemplo. Em um enunciado como "seu aproveitamento neste semestre foi excelente. Das 6 disciplinas que cursou,
foi reprovado em 5 delas. O autor usou o adjetivo excelente para significar justamente o contrário, péssimo. A palavra excelente não deve ser lida literalmente, já que se trata de uma ironia. Note que na ironia há uma superposição de vozes. No enunciado está dita uma coisa, que é justamente o contrário do que se pretende dizer efetivamente. Não é apenas na ironia que uma palavra é usada para significar outra. Em diversas outras figuras de linguagem ocorre isso, o que significa que, se não percebermos o sentido figurado de uma expressão, fazendo dela uma leitura literal, estaremos construindo um sentido diverso daquele que o enunciador pretendeu, o que acarretará falta de interação. Imagine o seguinte diálogo: fui ontem à casa do Pedro e caí do cavalo. Por que você não foi de ônibus? Caí do cavalo porque ele não estava em casa. Você se machucou? No diálogo acima, não houve qualquer interação porque o segundo interlocutor não percebeu que o primeiro empregou a expressão cair do cavalo em sentido figurado, ou seja, no sentido de ter uma surpresa negativa, atribuindo-lhe o sentido literal, cair de cima de um animal equino. 7.3.1 Pressupostos e subentendidos. Um site de notícias trazia a seguinte manchete: mulheres já podem dirigir na Arábia Saudita. Mesmo que o leitor não saiba nada sobre a Arábia Saudita, poderá concluir que anteriormente as mulheres estavam proibidas de dirigir naquele país. Essa informação não está escrita, mas está dita. Em outros termos, no enunciado mulheres já podem dirigir na Arábia Saudita, está implícita a informação anteriormente as mulheres não podiam dirigir na Arábia Saudita. Uma frase como está um calor insuportável aqui dentro pode conter implícito um pedido para que se abram as janelas ou se ligue o ar-condicionado. Nos exemplos mencionados, os implícitos são de natureza diversa. Em mulheres já podem dirigir na Arábia Saudita, um elemento linguístico permite chegar à informação implícita, que é chamada de pressuposto. A expressão do enunciado que serviu de pista para chegar ao conteúdo implícito é já. Na pressuposição, há um posto, aquilo que está explícito no texto, e um pressuposto, aquilo que se pode inferir. No enunciado está um calor insuportável aqui dentro, a informação implícita, abra as janelas ou ligue o ar, não é inferida por nenhuma marca linguística presente no enunciado, mas decorre de um raciocínio feito pelo enunciatário sobre o que está expresso. Nesse caso, a informação implícita é chamada de subentendido. É o que fazemos quando dizemos uma coisa, mas efetivamente queremos dizer outra, como em o som do rádio não está muito alto? Ao fazer essa pergunta, o enunciador não quer obter como resposta um sim ou não. Ele sabe que o som está alto. O que ele quer comunicar é que o outro abaixe o volume do rádio. Como essa informação não decorre de nenhuma marca linguística presente no enunciado original, temos outro exemplo de subentendido. Como dissemos, o que difere subentendidos de pressupostos é o fato de que nestes últimos há no enunciado elementos linguísticos que permitem chegar à informação pressuposta. Esses elementos são chamados marcadores de pressuposição, palavras e expressões que funcionam como gatilho para se chegar ao conteúdo pressuposto. A seguir, apresentamos alguns exemplos de informações que contêm pressupostos, lembrando que o pressuposto não é aquilo que é posto abertamente no enunciado, embora esteja inscrito nele. Nos exemplos, os marcadores de pressuposição estão destacados. Valéria passou a frequentar a igreja. Pressuposto: Valéria não frequentava a igreja. Marcador de pressuposição: passou a. Letícia nunca mais vai andar de moto. Pressuposto: Letícia andava de moto. Marcador: nunca mais. Gabriela deixou de comer carne. Pressuposto: Gabriela comia carne. Marcador: deixou de. Foi meu irmão quem me convidou. Pressuposto: eu tenho um irmão. Marcadores: foi,
quem. Quem indicou esse livro para você? Pressuposto: alguém indicou esse livro para você. Marcador: quem. Antes de sair, ele fechou o registro do gás. Pressuposto: ele saiu. Marcador: antes de. O namoro de Luciana continua firme. Pressuposto: Luciana namora. Marcador: o namoro de Luciana. Foi ver esse filme de novo. Pressuposto: eu já vi esse filme. Marcador de pressuposição: de novo. Ivan lamentou que Natália não fora convidada. Pressuposto: Natália não foi convidada. Marcador: lamentou que. Luana reconhece que não foi bem na prova. Pressuposto: Luana não foi bem na prova. Marcador: reconhece que. Hoje você não chegou atrasada à aula. Pressuposto: ela costuma chegar atrasada à aula. Marcador: hoje. O importante não é saber a diferença entre pressupostos e subentendidos, mas reconhecer conteúdos implícitos de qualquer natureza. Cumpre ainda destacar que o contexto interacional, cena enunciativa, relações entre enunciador e enunciatário, e o encadeamento que o enunciado mantém com outros de um mesmo texto são relevantes para a apreensão de conteúdos implícitos. Um enunciado como Pedro parou de fumar, que contém o pressuposto Pedro fumava anteriormente, pode significar, dependendo do contexto, que Pedro tem muita força de vontade, ou Pedro está preocupado com a saúde. Um enunciado como está um calor insuportável aqui dentro pode ser apenas uma constatação de que está calor e não um pedido para que se abram as janelas ou se ligue o ar-condicionado, ou seja, ele afirma exatamente aquilo que está escrito, sem qualquer subentendido. Texto comentado. O texto a seguir, que será comentado por Hernani Terra, pertence ao filósofo Pierre Levy, As Tecnologias da Inteligência, o Futuro do Pensamento na Era da Informática. Segunda edição, São Paulo, editora 34, 2010, páginas 23, 25. Clarões. Os atores da comunicação produzem, portanto, continuamente o universo de sentido que os une ou que os separa. Ora, a mesma operação de construção do contexto se repete na escala de uma micropolítica interna às mensagens. Desta vez, os jogadores não são mais pessoas, mas sim elementos de representação. Se o assunto em questão é, por exemplo, comunicação verbal, a interação das palavras constrói redes de significação transitórias na mente de um ouvinte. Quando ouço uma palavra, isto ativa imediatamente em minha mente uma rede de outras palavras, de conceitos, de modelos, mas também de imagens, sons, odores, sensações proprioceptivas, lembranças, afetos, etc. Por exemplo, a palavra maçã remete aos conceitos de fruta de árvore, de reprodução, faz surgir um modelo mental de um objeto basicamente esférico, com um cabo saindo de uma cavidade, recoberto por uma pele de cor variável, contendo uma polpa comestível e caroços, ficando reduzido a um talo quando o comemos. Evoca também o gosto e a consistência dos diversos tipos de maçã. A Granny mais ácida, a Golden muitas vezes farinhenta, a Melrose deliciosamente perfumada. Traz de volta memórias de bosques normandos, de macieiras, de tortas de maçã, etc. A palavra maçã está no centro de toda esta rede de imagens e conceitos que, de associação em associação, pode estender-se a toda a nossa memória. Mas apenas os nós selecionados pelo contexto serão ativados com força suficiente para emergir em nossa consciência. Selecionados pelo contexto? O que isto quer dizer? Tomemos a frase: Isabela come uma maçã por suas vitaminas. Como a palavra maçã, as palavras come e vitaminas ativam redes de conceitos, de modelos, de sensações, de lembranças, etc. Serão finalmente selecionados os nós da mini-rede, centrada sobre a maçã, que outras palavras da frase tiverem ativado ao mesmo tempo. Neste caso, as imagens e os conceitos ligados à comida e à dietética. Se fosse a maçã da discórdia ou a maçã de Newton,
as imagens e os modelos mentais associados à palavra maçã seriam diferentes. O contexto designa, portanto, a configuração de ativação de uma grande rede semântica em um dado momento. Reiteremos aqui a conversão do olhar já tentada para a abordagem macroscópica da comunicação. Podemos certamente afirmar que o contexto serve para determinar o sentido de uma palavra. É ainda mais judicioso considerar que cada palavra contribui para produzir o contexto, ou seja, uma configuração semântica reticular, que, quando nos concentramos nela, se mostra composta de imagens, de modelos, de lembranças, de sensações, de conceitos e de pedaços de discurso. Tomando os termos leitor e texto no sentido mais amplo possível, diremos que o objetivo de todo o texto é o de provocar em seu leitor um certo estado de excitação da grande rede heterogênea de sua memória, ou então orientar sua atenção para uma certa zona de seu mundo interior, ou ainda disparar a projeção de um espetáculo multimídia na tela de sua imaginação. Não somente cada palavra transforma, pela ativação que propaga ao longo de certas vias, o estado de excitação da rede semântica, mas também contribui para construir ou remodelar a própria topologia da rede ou a composição de seus nós. Quando ouvi Isabela declarar, ao abrir uma caixa de raviolis, que não se preocupava com dietética, eu havia construído uma certa imagem de sua relação com a comida. Mas ao descobrir que ela comia uma maçã por suas vitaminas, sou obrigado a reorganizar uma parte da rede semântica a ela relacionada. Em termos gerais, cada vez que um caminho de ativação é percorrido, algumas conexões são reforçadas, ao passo que outras caem aos poucos em desuso. A imensa rede associativa que constitui nosso universo mental encontra-se em metamorfose permanente. As reorganizações podem ser temporárias e superficiais, quando, por exemplo, desviamos momentaneamente o núcleo de nossa atenção para a audição de um discurso, ou profundas e permanentes, como nos casos em que dizemos que a vida ou uma longa experiência nos ensinaram alguma coisa. O sentido de uma palavra não é outro, senão a guirlanda cintilante de conceitos e imagens que brilham por um instante ao seu redor. A reminiscência desta claridade semântica orientará a extensão do grafo luminoso disparado pela palavra seguinte, e assim por diante, até que uma forma particular, uma imagem global, brilhe por um instante na noite dos sentidos. Ela transformará, talvez imperceptivelmente, o mapa do céu e depois desaparecerá para abrir espaço para outras constelações. Trata-se de texto expositivo, pois seu propósito comunicativo é a transmissão de saberes. O autor é detentor de um saber e, pelo texto, objetiva que o leitor adquira esse saber. O leitor, por não deter o saber, busca pelo texto alcançá-lo. Há, portanto, um contrato entre autor e leitor. O primeiro visa a um fazer saber, mas, para tanto, precisa que o leitor acredite no que diz. Além de um fazer saber, objetiva também um fazer crer. Um dos recursos utilizados pelo autor para ganhar a confiança do leitor é produzir um efeito de sentido de proximidade para com ele. Uma das características do texto expositivo é fazer com que o leitor veja o saber que está sendo transmitido, que ele lhe pareça concreto. Para alcançar esse objetivo, o autor se vale de exemplificações e de figuras que dão concretude ao tema. Observe os exemplos utilizados pelo autor. Por exemplo, a palavra maçã remete aos conceitos de fruta de árvore, de reprodução. Tomemos a frase: Isabela come uma maçã por suas vitaminas. Como a palavra maçã, as palavras come e vitaminas ativam redes de conceitos, de modelos, de sensações, de lembranças, etc. Se fosse a maçã da discórdia ou a maçã de Newton, as imagens e os modelos mentais associados à palavra maçã seriam diferentes. Observe agora figuras que ele emprega para dar concretude ao tema. Os jogadores, disparar a projeção, espetáculo multimídia, rede, tela, guirlanda cintilante, imagens que brilham, brilhe por um instante, mapa do céu, constelações. Em uma primeira leitura,
Algumas palavras podem interferir na construção do sentido do texto. Como dissemos, o vocabulário passivo e ativo varia de pessoa para pessoa. No texto, há palavras cujo sentido provavelmente você não conheça. Algumas, o contexto possibilita saber do que se trata. Para outras, o contexto não fornece elementos para descobrir o significado. Quando isso ocorre, o recurso é recorrer a um bom dicionário. Provavelmente, antes de ler o texto, você não sabia o que significam Granny, Golden e Melrose. O contexto permite inferir que se tratam de tipos de maçã, porque antes dessas palavras temos o seguinte segmento textual. Evoca também o gosto e a consistência dos diversos tipos de maçã. O segmento textual, a Granny mais ácida, a Golden muitas vezes farinhenta, a Melrose deliciosamente perfumada, é do ponto de vista gramatical um aposto, termo da oração cuja função é explicar uma expressão nominal que o antecede. No caso, o aposto refere-se à expressão tipos de maçã. Veja ainda que a adjetivação permite ao leitor estabelecer a diferença entre esses tipos de maçã. A Granny é ácida, a Golden farinhenta e a Melrose perfumada. Se, no entanto, você não sabe o que significam as palavras proprioceptivas, normandos, judicioso, guirlanda e grafo, o caminho será recorrer ao dicionário. Depois desse primeiro contato com o texto, que se deu pelo plano da expressão, deve-se proceder a uma leitura vertical do texto, ou seja, a partir da superfície textual, mergulha-se no plano do conteúdo, que subjaz a expressão. Lembre-se da metáfora do iceberg. Nossa recomendação é que, nesse primeiro mergulho, você identifique o tema, isto é, do que o texto fala, qual é o assunto. O tema costuma ser expresso em poucas palavras, muitas vezes em uma única. Não devemos confundir tema com título, pois nem sempre eles coincidem. O título do texto de Levi é Clarões, mas o tema não são clarões. Por outro lado, o título é uma espécie de contextualizador, pois cria em nós uma expectativa sobre o que o texto vai falar, orientando nossa leitura. Se você ainda não percebeu por que o texto tem esse título, sugerimos que dê uma olhada nas figuras que aparecem no último parágrafo. Cintilante, brilham, claridade, luminoso, brilhe, céu, constelações, que formam uma isotopia figurativa que remetem ao tema da claridade. O texto de Levi fala como se constrói o sentido, como ele emerge, como ele se manifesta, como ele fica claro. Podemos afirmar então que o tema é a construção do sentido, assunto que nos interessa de perto, já que esse capítulo fala de leitura e, como vimos, ler é construir sentidos. É como se o autor, por meio do texto, desse ao leitor a resposta à seguinte pergunta: como se constrói o sentido? Para responder essa pergunta, o autor percorre um caminho que poderia assim ser esquematizado. 1. O sentido é produzido na interação. Os atores da comunicação produzem continuamente o universo de sentido. 2. A construção do sentido implica a construção de um contexto. 3. Em nossa mente, associamos as palavras a outras, a modelos armazenados na memória, a imagens, sons, cheiros, lembranças, afetos, etc., criando redes de significação. 4. Uma mesma palavra está associada a várias redes de significação. Ao ouvir uma palavra como maçã, podemos associá-la ao fruto da macieira, a Eva no paraíso, à lei da gravidade de Newton, ou até mesmo a uma famosa marca de computadores e smartphones americana. Portanto, é dentro de um contexto que determinamos o sentido, ou mais acertadamente, as palavras servem para criar o contexto. 6. O objetivo do texto é despertar no leitor a rede heterogênea de significação armazenada em sua memória, ou orientar sua atenção para uma certa zona de seu mundo interior, ou ainda disparar a projeção de um espetáculo multimídia na tela de sua imaginação. A rede de significações armazenadas na memória não é estática, mas remodelada constantemente pela criação de novos nós. Por fim, conclui que o sentido não é algo estático,
uniforme e principalmente isolado, mas é construído por um conjunto de relações dinâmicas que temos armazenado na memória. O texto de Levi nos mostra que o que clareia o sentido do texto é o contexto, seja o intraverbal, o cotexto ou o situacional. Ler é construir sentidos e, como dissemos, o sentido não está no texto, mas é construído na interação autor-leitor mediada pelo texto. O texto é o input, que ativa uma rede de relações semânticas armazenada na memória, e como essa rede não é idêntica para todos os leitores, além de ser plástica, pois se reorganiza constantemente, leitores diferentes constroem sentidos diferentes para um mesmo texto, e um mesmo leitor construirá um sentido diferente para um mesmo texto quando o lê em contextos diferentes. Sistematizando o capítulo. Leitura. Processo interativo pelo qual o leitor constrói o sentido. O sentido não está no texto, é construído pelo leitor na interação. Acionam-se competências na leitura: competência linguística, competência textual e competência enciclopédica. Os implícitos se dividem em pressupostos e subentendidos.